antes de Deus te honrar, antes de Deus te abençoar, antes de Deus te fazer subir de nível, primeiro Ele vai testar você. Onde vemos isso na Bíblia? Então, às vezes você chegou aqui nesse vídeo, você está perto de alcançar a resposta de Deus. Um milagre. Deus quer fazer você subir de nível. Deus está para te entregar algo grande. E você não pode ficar desatento aos detalhes de tudo que você tem vivido com Deus. Você tem que prestar muita atenção. Como que está a sua vida? Como que está o seu coração? Porque a sua vitória está chegando. Mas antes disso, Deus vai testar você, se você é fiel a Ele, se você tem uma vida realmente consagrada a Deus, se você não vai cair na tentação da cobiça dos olhos, do pecado. Diz assim em 1 Samuel 15, verso 1, onde a gente vê isso, que toda vez que Deus está perto de honrar a vida de alguém, Ele primeiro testa essa pessoa. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Essa era a ordem de Deus para fazer Saul ser ungido rei, ser abençoado, ter a vida totalmente confirmada na presença de Deus. E você pode estar perto de viver o melhor de Deus pela sua vida. Então fica atento o que Deus está falando para você continuar sendo fiel aí, aonde você está, no seu trabalho. Continua com a sua vida espiritual em dia, com uma vida de oração, porque o melhor de Deus está chegando. E Deus, antes de fazer você subir de nível, de fazer você crescer com Ele, de te entregar aquilo que você tanto tem buscado, você tem orado, você tem pedido, Ele vai testar você, Ele vai fazer um teste, assim como fez com Saul. Ele vai te dar uma ordem, Ele vai ver, Ele vai te colocar diante de situações e vai ver qual vai ser a sua reação diante das tentações. Porque para Ele te entregar algo, para Ele fazer você crescer em Deus e ter uma vida digna, uma vida abençoada por Deus, porque Deus não dá nada fácil para ninguém. Ele poderia ter ungido Saul antes dessa ordem, mas você vê que Deus, Ele prova a pessoa antes de entregar algo grande para ela. Então Ele vai lá e fala, fala para Saul seguir essa ordem aqui. E se ele fizesse tudo o que Samuel falou para ele fazer, nós hoje não estaríamos contando que Davi tomou o lugar de Saul, mas que a família de Saul foi vencedora, que seus filhos reinaram após ele. Mas hoje a gente contamos uma história triste sobre a vida de Saul, porque um dia ele deixou de ser fiel a Deus por causa de uma ordem. Então você está prestes agora a crescer em Deus. Não negligencie agora a voz do Espírito Santo. Deus vai fazer você passar de nível. Então, em nome de Jesus, vigia, ora. Está perto de chegar a sua vitória. Você vai subir de nível. Mas antes disso, vai ter um teste de fidelidade. Se você passar no teste, Deus vai fazer você ser abençoado e você vai ter uma vida digna na presença de Deus. Essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Toda vez que estiver próximo de você passar de nível, de receber uma grande vitória, vai haver um teste. Você hoje está sendo testado, você já foi testado e caiu, foi reprovado, mas agora é momento de recomeçar. Em nome do Senhor Jesus, no próximo teste de fidelidade que Deus vai fazer com você, seja fiel, não dá mole mais, vigia,
ora, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, porque toda dificuldade vai passar e Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus.